No ano passado, o mercado automotivo brasileiro foi o que mais cresceu no mundo. As vendas de veículos novos cresceram 15%. E esse foi, inclusive, o maior crescimento percentual do setor desde 2007, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. Sem falar da representatividade no mercado de trabalho. Apenas no ano passado foram 100 mil novos postos, e a média de trabalhadores formais que esse ramo emprega chega a 1,3 milhão de brasileiros. Na mesma velocidade que o setor cresceu, também cresceram as iniciativas de inovação e tecnologia. Os veículos elétricos, por exemplo, deram um salto de emplacamentos de 326% em 2024. E uma das iniciativas que estimula investimentos em novas rotas tecnológicas e busca aumentar as exigências de descarbonização da frota automotiva brasileira é o programa Mover do governo federal, lançado no ano passado. E para bater um papo para entendermos como funciona essa ferramenta super importante para o setor, o podcast Indústria de AZ recebe neste episódio a coordenadora geral de Programas de Mobilidade e Desenvolvimento Regional do MDIC, Margarete Gandini, a diretora executiva da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, Luciana Giles, a gerente de assuntos regulatórios da Anfávia, Andréa Serra, e a gerente de Inovação e Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, Patrícia Martins. Meninas, gostaria de agradecer vocês, que a gente vai falar aqui sobre um assunto tão importante, que é o setor automotivo, e do ponto de vista de vários entes, né? Da indústria, do SENAI, do MDIC. Margarete, eu gostaria de começar perguntando para você o que é o Mover. Mais do que um programa, o Mover ele é uma estratégia para o desenvolvimento da mobilidade logística do país. Nesse sentido, você precisa entender o programa dentro dessa estratégia mais ampla que envolve, além da institucionalidade e governança do setor, o Brasil como hub de inovação automotiva Sul-Sul, o apoio a novas tecnologias e novos materiais e também novas formas de fazer. Isso envolve também requisitos obrigatórios para comercialização no país. Uma das novidades, então, que o Mover também traz é a tributação sustentável de acordo com os requisitos de cada veículo. Nós temos também toda uma estratégia de inovação extra-firma, por meio dos programas prioritários, e um olhar também muito grande em economia circular. Também você precisa entender o programa Mover dentro de uma trajetória, onde, desde o início, o setor definiu que poderíamos ser líderes globais na descarbonização da mobilidade logística, com uma pegada de carbono completa dos produtos, e o Brasil, hub de desenvolvimento de tecnologias Sul-Sul. Nesse sentido, o programa Mover sucede, é a terceira geração de programas dessa estratégia, que começou com o programa Inovar Alto, lançado em 2012, que vigou de 2013 a 2017, o programa Rota 2030 e agora o programa Mover. E quais foram as principais, sei que você já mencionou algumas, mas quais foram as principais mudanças que essas atualizações trouxeram para a gente? O programa Mover, ele é constituído de 3 pilares. O primeiro pilar são os requisitos para comercialização. Então, nesse sentido, foram acrescentados novos requisitos, a eficiência energética do poço à roda e a reciclabilidade de materiais e reciclagem antecipada de materiais, ou seja, essa visão de pegada de carbono mais completa e economia circular. No segundo pilar, que é o de pesquisa e desenvolvimento, em lugar de ser crédito financeiro no IRPJ e CSLL, então são créditos financeiros que podem ser usados em qualquer tributo. E o terceiro, na questão do regime de autopeças não produzidas, continuamos com programas prioritários que foram muito exitosos, mas com a possibilidade de centralização dos recursos no FNDIT, no Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico. Bom, e a gente sabe que o programa Mover, ele propõe ali medidas que têm que ser
cumpridas ao longo do tempo e o setor vai se adaptando, né. Então, Luciana, conta pra gente como que a engenharia automotiva ela tem se preparado para fazer essas atualizações? Então, a engenharia automotiva, nós temos a nossa entidade, que é a Associação, Brasileira da Engenharia Automotiva, e ela vem acompanhando e contribuindo para o desenvolvimento dessas políticas públicas junto ao governo há mais de 4 décadas, né. Então nossa fundação lá foi em 1983, quando um grupo de líderes do setor e também da academia se juntou para discutir temas relevantes da indústria automotiva. Na época, estava se discutindo o futuro dos biocombustíveis, né, e o etanol. E desde então, ou seja, 40 anos, a EA, tem, contribuído com essas discussões técnicas, né, junto a diversos atores do setor automotivo, acompanhado o governo e apoiado o governo, né, nas diferentes, regulamentações e necessidades que a gente tem para desenvolvimento dessa engenharia automotiva nacional. Então é uma trajetória longa, né, então a gente vem atuando desde apoio na época do Proálcool, né, até as novas tecnologias agora de descarbonização. E o Brasil acho que tem uma vantagem, muito importante, que é a sua matriz energética limpa, né, com base em fontes renováveis, e também os grandes recursos naturais que o Brasil possui, como a produção, né, do etanol a partir da cana-de-açúcar, né. Isso faz com que haja um avanço tecnológico muito importante, e nosso setor avançou nesse sentido com, o lançamento, né, da tecnologia Flex, mais recentemente o híbrido Flex. E além desse desenvolvimento dessas tecnologias, né, movido também pelos programas, né, que a Margarete estava mencionando, existem todo um avanço tecnológico nos motores a combustão interna, mas também, novas tecnologias. Então a indústria está se preparando, está sendo estimulada também, né, a desenvolver novas tecnologias nessa frente com um olhar de descarbonização. Então, eu diria que a gente está se preparando, a gente tem muito caminho pela frente ainda, mas não só, nessa questão de combustíveis, alternativos, né, que também vão nos ajudar muito aqui no país, mas também emissões zero, né, lá na frente também a gente vai ter a implementação e já está tendo a implementação também dessa tecnologia. E a EA ajuda nesse processo todo, né, ajuda na discussão junto ao governo em relação a essa regulamentação, mas também na disseminação do conhecimento, em como que a gente pode ajudar o setor a estimular, né, e a desenvolver essas competências para que a gente esteja preparado aí para avançar nessa frente. É um setor fundamental, né, porque sem a engenharia a gente não tem todas essas atualizações. Você gostaria de complementar, fala zero? Sim, eu acho oportuno um momento para agradecer a parceria da IA no desenvolvimento de todas as metodologias, porque cada uma dessas inovações em políticas públicas que são introduzidas nos programas, como eficiência energética do poço à roda, reciclagem antecipada de materiais, pegada de carbono do berço ao túmulo, tem a necessidade de desenvolver metodologias específicas, uma vez que isso ainda não está pronto. Então, a IA tem sido parceira no desenvolvimento de todas essas metodologias para o setor automotivo, mostrando, desenvolvendo inovações não só para o setor no país, mas para o setor no mundo. Patrícia, bom, agora mudando um pouco para a visão do Senai, né? O Senai é especialista em ensino, inovação e tecnologia e é um catalisador no programa Mover, né? Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o papel do Senai no Mover. O Senai é uma das entidades que coordena um dos programas prioritários do Mover e já vinha desde o Rota 2030 fazendo a coordenação. Começamos em 2019 com 3 eixos, que são pesquisa, desenvolvimento e inovação, consultorias em produtividade e digitalização para aumentar a produtividade da cadeia, de todo o setor da cadeia automotiva. E o terceiro eixo é um MBI com oficinas voltadas para desenvolver tudo aquilo que vai ser necessário para esse futuro da cadeia automotiva também. Então, um MBI em indústria 4.0 e um MBI em mobilidade elétrica e energias renováveis, que vem já com essa tendência do olhar para a descarbonização agora nessa nova legislação do Mover. Dentro de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a Margarete citou antes, né, que tem a terceiro item da lei, que fala sobre o regime de autopeças não produzidas, fala sobre que é justamente a motivação da legislação, que é
o fato da gente importar muitas peças da cadeia. Então, em pesquisa, desenvolvimento e inovação, muitos dos projetos são voltados para que a gente possa ter esse olhar de nacionalização de peças. Temos alguns exemplos de projetos que já foram concluídos, a gente já tem mais de 100 projetos em execução, mais de 20 já concluídos, desde 2019, quando começamos a atuar com o programa Rota 2030, e dentre esses projetos temos alguns de nacionalização de peças, com essa oportunidade, então, de já podermos produzir e trazer competência e capacidade para o país. Mais recentemente, a gente começou há alguns anos a trabalhar também com projetos estruturantes, e a gente vem nessa coordenação em parceria com outras coordenadoras, com o Fundep, com o Embrapi, e um dos lançamentos que a gente vai fazer hoje também de novas chamadas de projetos, com um olhar de melhorar e de aumentar, ampliar o patamar tecnológico, né, da cadeia automotiva no Brasil. Então, temos já mais de 5 anos atuando, mais de 100 projetos aprovados, já atuamos com quase 1.000 indústrias da cadeia automotiva nos programas no eixo de produtividade e digitalização. 800 indústrias a gente concluiu consultorias em manufatura enxuta e digitalização, e já foram 7 turmas de MBI. Então, renovamos nosso acordo com o governo, vamos atuar por mais 5 anos ainda com projetos estruturantes, com projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Alguns deles também envolvem startups, e vamos também seguir com a melhoria da produtividade da cadeia, que é muito pressionada por produtividade, né? As montadoras, elas já atuam né, já tem essa característica da manufatura enxuta há muito tempo, e é importante que a cadeia também acompanhe para poder fazer entregas boas para as montadoras. Nasceu com a montadora, né? A manufatura enxuta, ela nasceu no pós-Segunda Guerra com a Toyota, né? É isso. Então, tá ali. O Senai é um dos grandes parceiros no país, né, com a nossa capilaridade, justamente para poder apoiar a cadeia automotiva e outros setores também, mas temos apoiado aí a cadeia automotiva para que ela possa, para que toda a cadeia possa acompanhar as montadoras no que elas têm de produtividade. E de transformação digital também, que são um grande exemplo no país em termos de transformação digital. As montadoras, elas já têm cadeias excelentes, têm uma estrutura excelente quando a gente fala de digitalização de indústria 4.0. Perfeito, Patrícia. E para quem está conhecendo o programa Mover aqui no nosso podcast, como que essas empresas podem procurar o Senai ali para participar do programa? A gente tem um canal mover.senai.br, onde a gente destaca todas as ações que nós temos, e as chamadas, elas podem ser encontradas no plataforma inovacal.com.br. Então, todas as chamadas que a gente lança para projetos de pesquisa e desenvolvimento, tem um canal específico para as empresas, para as indústrias poderem acessar. E eu destaco também que vale buscar um Instituto Senai, que a gente tem distribuídos pelo país todo, são mais de 80 institutos Senai, alguns de inovação, alguns de tecnologia, que tem essa oportunidade para poder ser essa conexão com a indústria e poder pensar em projetos conjuntamente e projetos que possam ser levados para a plataforma. Patrícia, se você me permite, Claro. nós aqui na EA também temos um grande orgulho de ser super parceiros aí de vocês, do governo, também para definir essas linhas de projetos estruturantes. A gente vem fazendo isso e apoiando nesse sentido. E a EA como também catalisador nós hoje temos mais de 80 associadas, né? De todo o setor automotivo, que não apenas as montadoras, mas também os sistemistas e empresas de toda a cadeia de valor, né? E aí o que a gente também faz, né, para dar visibilidade a esses projetos, é através das nossas plataformas também mostrar como as empresas podem usufruir também dessas oportunidades aí do Senai, né? Então, temos uma grande parceria também nesse sentido, né? E até queria aproveitar, Luciana, obrigada, para destacar que agora, né, junto dessa nova lei do Mover, que veio mais recente, a gente também está com novos programas, novos eixos que vão ser voltados especificamente para a descarbonização, para apoiar a cadeia automotiva nessa nova legislação e nas novas exigências que vieram com a legislação. Nós estamos recebendo a Margarete Gandini, do MDIC, a Luciana Giles, da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, a Andréa Serra, da Anfávia, e a Patrícia Martins, do Senai. Andréa, como o setor industrial tem avaliado os impactos do Mover nas estratégias das montadoras? Conta um pouquinho para a gente. O programa é fundamental
né, em sentido de incentivos para que viabilize os investimentos que, não só as montadoras, mas toda a cadeia, né, de fornecedores faça os seus investimentos para que a gente busque aí o desenvolvimento de novas tecnologias, né, dentro desse conceito todo que a Margarete já nos explicou, que são os pilares básicos, do mover. Então, o que a gente tem são muitas montadoras recentemente veiculando, investimentos bastante relevantes, né, no país, e tudo isso na esteira do mover, né, porque, são investimentos relevantes, é um processo, às vezes não tão rápido de desenvolvimento de novas tecnologias, né, para o país, então o mover é um programa fundamental para que isso aconteça e toda a cadeia automotiva aí cresça e desenvolva com esses objetivos, né. A gente também sabe que existem mudanças significativas em relação à tributação, né, e ao comércio internacional. Como que tem sido isso? Na verdade, assim, os tributos, né, são um meio pelo qual esses programas se materializam dentro, né, do resultado das empresas, né, assim, em termos financeiros. Então, por exemplo, os créditos financeiros, como já foi comentado, eles são, vamos chamar assim, de uma moeda, para pagamento dos tributos das empresas. Você tem reduções, no sentido de imposto de importação, e daí falando da questão, né, do comércio exterior, para as empresas habilitadas e que vão fazer, na verdade, uma relocalização, enfim, de partes e peças, ou desenvolvimento de autopeças e tudo mais, então você tem ali uma redução também prevista no programa. É fundamental, por exemplo, a questão, da redução do IPI, em razão da eficiência energética e tal. Por quê? Porque essa redução de IPI automaticamente vai ser percebida pelo consumidor, né. A legislação tributária manda que reduções de IPI sejam, percebidas no consumidor, na ponta final, e tudo isso trabalha em favor, de que essa questão financeira se materialize dentro das empresas, ou seja, a política de incentivo se materialize dentro das empresas e viabilize, portanto, os investimentos e toda a infraestrutura que se cria de engenharia, de como coordenar esses projetos, de ter aprovação, em matriz fora do Brasil para poder viabilizar os projetos, porque todas as montadoras e em grande maioria as autopeças, os fornecedores, a gente aqui no Brasil, a gente compete por investimento, né. Aí com países vizinhos, com regiões vizinhas e tudo mais. Então, e isso é um atrativo e uma justificativa muito forte dentro das empresas de toda a cadeia automotiva para trazer esse desenvolvimento para o Brasil realmente ser esse hub de desenvolvimento e de tecnologia. Por quê? Porque muitas vezes uma montadora que está aqui fabricando, no Brasil, está no México, está na Argentina, está na Ásia, enfim. Então, como que a gente, convence, né, todas as montadoras, como que a gente convence, o investimento aqui, no território nacional? Tem que estar muito casado com essa questão toda da política pública de investimento, de incentivos, de enxergar essas diretrizes como viáveis para o país. Andreia, aproveitar que você mencionou agora, qual o feedback que vocês têm recebido dessas montadoras, dessas empresas? Qual o ponto em comum que eles têm levado para vocês, para poder se adaptar? As estruturas de engenharia acho que são muito, acho que muito já bem, direcionadas e coordenadas no sentido de desenvolvimento de projetos, porque a gente fala de desenvolvimento nesse sentido de política, pública há bastante tempo, né, desde o Inovar Alto, depois tivemos o Rota 2030 e agora o Mover, né, então houve toda uma evolução histórica, né, nesses programas e no desenvolvimento interno de engenharia, de portfólio, de novas tecnologias e tudo mais. E hoje, historicamente, o que a gente vê de uma, assim, digamos, de diferente ao longo do tempo, é que nós temos hoje muito mais empresas habilitadas no mover, como, se for fazendo tração comparativo, tivemos aí no passado com Rota 2030 ou Inovar Alto, né.
Então, existe na verdade, uma procura pelos incentivos mais pulverizada, digamos assim, porque nós temos realmente muitas empresas habilitadas. Existe uma coordenação de projetos e uma busca constante para poder se adaptar aos requisitos, trazermos de fato todas essas mudanças para o portfólio e isso chegar ao consumidor final. Então, o que a gente vê historicamente é que a gente corretamente vai em busca de trazer cada vez mais eficiência energética, cada vez mais segurança para o veículo, cada vez mais possibilidade agora, um item que foi inovador e que é muito importante, a questão da reciclagem, da reciclabilidade. Então, todas as empresas, enfim, a cadeia automotiva vai em busca disso, e aí temos digamos assim, um contingente de empresas hoje habilitadas e se preparando para isso. Inclusive, tem um dado, né, da Anfávia do ano passado, que o setor automotivo foi o que mais cresceu em 2024 no mundo, né? Então, na mesma velocidade, tem que ir também se adaptando, né? Sim, sim. E aí, razão pela qual a gente ouviu recentemente, acho que 23 e 24, e 25, inclusive, né, ou talvez mais 24 e 25, eu diria, investimentos muito relevantes, né? Então, todas as montadoras anunciaram investimentos muito relevantes, na casa de bilhão mesmo, nesse sentido de desenvolvimento, criação de centros de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento. Então, é um movimento, acho que muito positivo e que a gente continua trabalhando, né, a 2, 4, 6, 8 mãos, literalmente, para ver tudo isso acontecer. Como que as montadoras associadas à Anfávia, ou que não são associadas, podem fazer para buscar ajuda com vocês para participar do programa Mover? Na verdade, todos os times internos das montadoras já são familiarizados com isso, né? Porque todo mundo tem seu grupo de engenharia, seu grupo tributário, de comércio exterior, relações governamentais. Então, esses programas eles são muito compartilhados no sentido de internamente os times já trabalham, né? Muito próximos a tudo isso. E claro que a Anfávia é um interlocutor importante, sempre está à disposição e discute muito com o governo toda a questão de como que seria o impacto, como que se a gente implementar tal política, o que isso reflete para o setor a curto, médio prazo, o que é viável, o que não é viável, porque muitas vezes tem algumas ideias que elas levam um tempo em termos de viabilidade para serem colocadas em prática, né? Então, na verdade, a associação interage de uma forma muito diária, digamos assim, com todas as equipes, enfim, específicas, né, na parte regulatória, na parte tributária, comércio exterior, relações com o governo. Com as coordenadoras também, né, dos Exatamente. programas prioritários. Exato. E essa comunicação, essa interlocução é constante, né? Então, é um ponto, eu acho que a associação ela é um ponto, é um elo, digamos assim, importante entre trazer todos os pleitos, né? Filtrar um pouco as informações que vêm de todas as associadas e levar isso para o governo, discutir de uma forma objetiva, razoável, medindo impacto, discutindo questões regulatórias, né? Então, todas que estão aqui são exemplo dessa comunicação constante e o quanto é bom a gente ter essa parceria. Obrigada. Eu gostaria de abrir agora para vocês, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar. Vamos começar pela Luciana. Eu acho que eu gostaria de acrescentar que, justamente como você falava, esse trabalho em conjunto, né, integrado que a gente tem feito, eu acho que tem sido um diferencial enorme aqui para o Brasil, puxado pelas políticas públicas ali, puxado muito também pela Margarete. Margarete, a gente tem uma parceria de muita longa data, né, onde realmente ela e o governo e a política pública requer, assim, um olhar amplo da indústria, né, então montadoras, mas também através do Sindipeças, né, os fornecedores, toda a cadeia de valor. E na EA a gente tem essa grande força, essa grande potência de concentrar todo esse grupo, né, de associadas e também a academia e também o governo, né. Então realmente somos, né,
um fórum independente, né, que gera conteúdo técnico para embasar justamente essas políticas e poder avançar do ponto de vista de competitividade, né, da indústria e da engenharia aqui para o país, né? Então, acho que esse era a mensagem que eu queria passar. Queria exemplificar um pouco dos projetos estruturantes que a gente já está desenvolvendo para o país, projetos voltados para baterias de veículos elétricos, veículos híbridos, projetos também para infraestrutura, que é muito importante acompanhar, né? A gente está desenvolvendo um de interoperabilidade para carregadores veiculares, porque cada carro, cada montadora tem seu desenvolvimento próprio quando a gente fala do veículo elétrico. Projetos de terras raras, que são os ímãs que vão dentro das baterias, então a gente está com desenvolvimento também para ter essa internalização no país desses componentes, desses materiais. E um projeto de economia circular voltado para autopeças plásticas e têxteis. Então, alguns dos projetos que a gente já vem desenvolvendo que vão mudar o patamar da cadeia tecnológica no país, o patamar tecnológico da cadeia no país. E queria também mencionar, né, dizer que o Senai está aqui para apoiar o desenvolvimento tecnológico da indústria e colocar à disposição para as nossas indústrias para acessarem o Instituto Senai. Eu acho que enfatizar que a questão da comunicação e de trabalharmos, né, conjuntamente é vital para que essas políticas todas deem certo e obtenham êxito, né? Porque é uma busca constante de saber se as questões regulatórias vão funcionar, em que prazo que isso é factível ou não para as empresas poderem implementar. É importante a gente ter uma interlocução com o governo, entender toda a questão de recursos, qual que é a ideia por trás, que objetivos o governo pretende atingir, em que prazo, com qual orçamento disponível. Então, a gente tenta unir todas essas forças, o apoio do Senai, enfim, para que essas estruturas todas tenham aí uma assistência, digamos assim, de implementação. Então, eu enfatizo muito essa interlocução, essa comunicação, esse trabalho em várias mãos. Um ponto importante do ponto de vista do governo é que é uma estratégia automotiva, mas que tem por trás objetivos muito claros para a sociedade, né? Então, quando nós falamos em eficiência energética, estamos falando em um veículo rodar mais quilômetros por litro de combustível. Também estamos falando em menores emissões de gases de efeito estufa nas cidades. Quando falamos em incentivo à pesquisa e desenvolvimento, é formação de capital humano, geração de empregos de alto valor agregado. Desempenho estrutural e tecnologias assistivas é reduzir a probabilidade de acidentes e, no caso em que eles ocorram, mitigar o dano ao ocupante. Reciclabilidade de materiais é toda uma nova indústria de reciclagem veicular que se está criando no Brasil em um conceito de economia circular. Então, é importante se destaque de que, ao formular uma política automotiva, ao fim e ao cabo, o governo tem por objetivo final a sociedade. Em 2027, a geração de produtos que será produzida em 2027, ela deverá ter no mínimo 12% de melhoria na eficiência energética dos materiais. Os veículos produzidos a partir de 2027 deverão ter no mínimo 85% de materiais recicláveis e também maiores índices de desempenho estrutural e tecnologias assistivas. Meninas, gostaria de agradecer vocês pela participação, para a gente falar aqui para o nosso ouvinte, né, sobre esse programa que é tão importante para o setor automotivo. Muito obrigada por terem participado com a gente. E se você gostou desse podcast, já curte e compartilha com aquele seu amigo que trabalha no setor automotivo e precisa conhecer o Mover. E não se esqueça de nos seguir em sua plataforma de áudio preferida. E para conhecer mais sobre as chamadas do programa Mover, acesse a plataforma Inovação para a Indústria. Até a próxima!